somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Sem pressa, sem esquentar. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. E bom dia com Jesus. Tem alguém com sono aí? Diga amém. Muito poucos, né? Aí eu digo para você ficar de pé a hora que cansar, né? A hora que começar o sono ficar mais forte, você fica de pé. Mas é bom, né? É bom a gente estar alerta. A gente acostuma com o clima e eu não sei, mas esse climazinho assim, meio quentinho, principalmente de manhã, dá uma moleza na gente, um sono, sei lá. Depois que você lancha também. Mas vamos ver, né? Nós vamos dar a partida, engatar uma primeira e devagarzinho, né? Para ver se esquenta. Não é que está frio, é que... Mas Deus abençoe, pastor Machado. Nós já fizemos esse roteiro que ele falou. Eu creio que uma boa parte de vocês acompanharam. Deus nos abençoou muito. E aqui estamos de novo. Essa semana, na sexta-feira, é o dia do meu retorno, dia 31 de janeiro. E desde já conto com a oração de todos, do pastor e da igreja. Eu só tenho que agradecer pela recepção de toda a família, de toda a igreja, pelo carinho a nós demonstrado. E aonde nós passamos essa semana, ficava procurando pela minha esposa, por que ela não foi? Queria que ela tivesse vindo. Mas ela vira um grude com a irmã Zilda e pronto, né? Eu saí lá de Leopoldo de Bulhões para levar a irmã Zilda lá em Nazaré. Tinha 40 anos que ela não ia lá, né? É assim que eles falam, né? Aí deu certo, ela foi. As irmãs lá ficaram tão alegrinhas com ela e faltaram pegar ela assim e jogar para cima, né? Deus abençoe vocês aí em Nazaré. Deus abençoe o pastor Adelino, pastor Cardoso, os dois Cardoso, né? E todos vocês que estão nos acompanhando, não dei conta de guardar o nome de todos, mas um abraço fraternal para todos vocês. Como o pastor disse, eu tinha escalado nos 2 domingos, 2 auxiliares para fazer as escolas lá. Aí quando foi domingo passado, nós tivemos aquela direção de eu continuar o estudo da mensagem, e aí achei por bem que eles assistissem daqui. O horário de vocês aqui é mais cedo um pouquinho que o nosso. Vocês dão mais tempo aqui para a palavra. Nós temos menos tempo lá. Nós começamos o cântico. Termina a escolinha, as crianças vão lanchar. E nós começamos a escola 10 para as 9. Aí vem a parte de louvor, voz do profeta, oferta. E aí depois que entra a palavra, né? Mas se a gente fosse transmitir, a gente começaria já logo, né, no mesmo horário nosso aqui, como foi domingo passado. Mas Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Não tem nenhum papelzinho aqui dizendo que tem hino hoje. A irmã Daniela não veio, né? E
Os cantores, aqui todo mundo é cantor, então por que não tem um hino agora de manhã aí? Né? Pois é, você já pensou? Mas tá bom. São Mateus 11, verso 6. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Vamos dizer juntos? E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Querido Deus, esta é uma grande recomendação do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor sabia a totalidade desse conselho. O Senhor conhecia os riscos que existe de uma pessoa escandalizar no Senhor e também em cada um dos filhos de Deus que são verdadeiros cristãos. Por isso o Senhor fez esta recomendação, porque nós sabemos hoje que cada verdadeiro filho de Deus que tem Cristo dentro dele é a imagem do Senhor Jesus Cristo. Então, fica também a mesma probabilidade de se escandalizar. Os escândalos tinham que vir, mas ai daqueles por quem viesse o escândalo. E eu poderia dizer, e ai também daqueles que propagam o escândalo. O escândalo não destruiria muito se não houvesse quem propagasse, quem divulgasse. E essa é uma questão que nós deveríamos pensar. Nós deveríamos analisar tudo como nós agimos e procedemos diante de todas as coisas que enfrentamos. Ajuda os teus filhos, humildemente eu te peço, cada irmão, cada irmã, no nome do Senhor Jesus Cristo, dá-nos esta graça, para a honra e glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Não dá para entender como que um irmão, uma família, toma a decisão de assistir os cultos só em casa e não congregar e não estar juntos na igreja, porque a recomendação do nosso profeta foi que nós estivéssemos juntos. Estar juntos somente nas festas de aniversário, nas festas de casamento, nas horas de alegria, de regozijo, isso é muito bom. E oxalá que nós não tivéssemos tristezas, oxalá que nós não tivéssemos lágrimas. Mas a Bíblia nos recomenda que nós deveríamos estar juntos com os que choram, chorar com os que choram. Aí a imagem lá de Nazaré, Deus abençoe vocês, né? Chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Então a Bíblia nos aconselha estar juntos em cada situação. Agora, quando surgem os problemas, eu vou abandonar meu irmão, abandonar minha irmã, porque surgiu um problema na vida dela, surgiu um problema na vida dele, na vida do músico, do cantor, do diácono. Aí eu vou abandonar o barco. Não, agora eu só vou ficar em casa, vou ser crente em casa. Parece, olha, eu poderia dizer uma coisa, dá uma aparência de que Satanás conseguiu vencer essa pessoa. Ela não vai adquirir a fé de arrebatamento desta forma.
Para começar, ela está fora da fornalha. Quem conhece fogão caipira aí, hoje tem um fogão moderno, né? Usa só carvão, e ele é pequenininho. Eu vi a irmã cozinhando lá no sítio, nesse tipo de fogão que usa só carvão. Mas de primeiro que usava os tição, a lenha, tição, era chamado de tição. Então, você queria muito fogo, você atiçava, você empurrava a lenha para dentro da fornalha e o fogo vinha com força mesmo. Olha, nós queremos cozinhar esse frango em tantos minutos. E chegava fogo. Punha a panela de pressão e fazia qualquer tanto. Aí, de repente, não, agora nós queremos menos fogo. Vamos secar o arroz, nós vamos dar acabamento no feijão, então é menos fogo. Aí tirava os tição. Coitado daquele tição que tirava do fogo, no instantinho estava apagado. Vocês notaram isso aí? No instantinho, quando tirava aquele tição do fogo, ele ia embranquecendo, ele ia apagando, até que estava apagado. Você podia colocar o dedo lá onde tinha brasa, que ele estava completamente apagado. Por quê? Porque tirou ele da fornalha. Nesse caso, representando, nesse caso, a igreja é uma fornalha. E você sabia que a lapidação do diamante, eles jogam todos os diamantes numa vasilha, tem lá um nome lá, eu não sou muito bom como o Machado. Se fosse ele, sabia dar os detalhes, né? Então, oh meu Deus, será que o Gonçalo ressuscitou, Machado? O Gonçalo dizia, o Machado sabe tudo. Mas que privilégio vocês têm, né? Tem um pastor que sabe tudo. Então eles jogavam aquele monte de diamante lá dentro, e sabe o que fazia a lapidação? Era uma pedra de diamante maior. E ela vinha sovando, e ela ia sovando aqueles diamantes lá dentro, e quanto mais sovava, mais eles limpavam, mais eles purificavam, ia saindo aquele pozinho, e ele ia separando aquele pozinho. Aquele pozinho, você acha que ele jogava fora? Não jogava não, deixava ele de lado ali, depois para lustrar os brilhantes. Agora nós não queremos ser sovados. Não, nós queremos uma igreja que não tem que ter atrito, não tem que ter sova, não tem que ter polimento. Mas como é que nós vamos chegar lá, gente? Vai ter em qualquer igreja, em qualquer lugar que você for reunido, em qualquer situação, vai ter atrito, vai ter problemas, vai ter dificuldade, vai ter lágrimas, vai ter sorriso, vai ter alegria. E aí nós vamos sorrir com os que sorriem e chorar com os que choram. Mas não, gente, não me tira dessa fornalha não. Não me tira dessa fogueira não, eu quero ficar aqui. É aqui que eu vou alcançar a minha perfeição, aqui que eu vou alcançar a minha fé de arrebatamento. Nós vamos ver aqui uma coisa. Eu acho que vocês vão assustar com o meu tema de hoje. Eu falei nisso uma outra sexta-feira, no dia 10 de janeiro, numa sexta-feira lá em Goiânia. Mas meu tempo foi assim, lá dia de sexta-feira o tempo é um pouco curto. Vamos ver se vocês vão captar o tema. Algo deu errado. Algo deu errado. Esse é o nosso assunto dessa manhã. Se algo der errado, você vai embora? Se algo der errado, você fica em casa? Se algo der errado, você abandona o barco? Abandona Jesus? Se algo der errado? O perigo de escandalizar. Aqui nós lemos, e bem-aventurado aquele que, se não
que não se escandalizar em mim. É bem-aventurado esse homem, é bem-aventurada essa mulher, que não escandalizar no Senhor Jesus Cristo. Então, o perigo de escandalizar somente acontece com aqueles que têm uma visão correta e verdadeira, presta atenção, do ministério e da mensagem de vida eterna. São aqueles que têm realmente visão da coisa correta, nesses é que mora o perigo de escandalizar. Às vezes você fica meio assustado assim, mas se a pessoa é revelada, ela tem uma visão correta, como é que ela ainda vai escandalizar? E você sabia que ela está correndo mais risco que aquele que às vezes não tem muita curiosidade, ele todo jeito que você prega para ele crê, ele segura, ele confia no pastor, e ele vai. E ele não fica olhando para uma situação, para outra, ele não tem muito problema, ele não tem muita facilidade de escandalizar não, mas aquele que tem uma lucidez é que mora o perigo. A revelação forma no seu consciente um padrão de como de como deve ser, de como é a vida cristã, de como que é a vida ministerial de um pastor, como é a vida ministerial dos diáconos, como que é a postura das moças, a postura dos moços, a postura dos pais, a postura da mãe, a verdadeira revelação forma um padrão no seu consciente. Aí quando o ser humano, que tem aquele padrão formado, quando ele vê alguém agindo fora daquele padrão que ele formou, seja em qualquer área, seja no meio da juventude, no meio dos meia-idade, dos idosos, ou até mesmo ministerial, ele diz, mas não está certo não, olha aí, olha o jeito que ele está agindo, olha o jeito que ela está agindo, olha a situação. E aí mora o perigo de escandalizar, mas esse irmão não podia fazer isso, essa irmã não podia fazer isso, o pastor não podia fazer isso. Aí mora o perigo de se escandalizar. Como seria tal procedimento e comportamento em relação ao que ele aprendeu? Aí ele começa, não, mas olha, esse é o padrão que eu aprendi, e irmãos, e é o padrão certo, e é o padrão correto, ele aprendeu correto, ele teve a revelação correta. Então o que faltou, pastor? Vamos ver o que faltou? Nós vamos acompanhando, vai acompanhando aí. Algo deu errado na visão dele, no padrão que ele firmou, no entendimento da verdade que ele teve. Então aí mora o perigo de se escandalizar. Você quer um exemplo? Jesus disse, e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E ele falou isso aqui, referindo a quem? A João. João estava na cadeia, João estava preso. Quem é esse João? O precursor da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Você acha que João tinha uma verdadeira revelação? Você crê que João tinha realmente um padrão do que seria o Messias? Tinha ou não tinha? Ué, se ele era o mensageiro, aí. Agora veja como foi que ele ficou lá na cadeia, ele ficou na sua consciência, ele ficou ouvindo e vendo, e ele já tinha visto o comportamento do Senhor Jesus Cristo, ele já tinha visto as atitudes do Senhor Jesus Cristo, e agora ele naquela situação, ele só esperava a morte dali, como aconteceu, cortaram o seu pescoço, e ele só esperava isso. E agora aquele que ele apresentou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no conceito, na sua consciência, algo deu errado.
Você quer ver uma coisa? Parágrafo 30. A bem-aventurança esquecida. Mas quando o problema começou, aqui o irmão Brana citou Jesus, mas é João. João veio e mostrou o Messias, que aquele era o Messias. Mas então algo deu errado. Algo deu errado. João introduziu o Messias com uma pá na mão. Olha, presta atenção. Olha o conceito. E está na Bíblia ou não está? Está no Velho Testamento ou não estava falando que o Messias seria exatamente isso? E João observando o comportamento do Senhor Jesus Cristo, observando as obras do Senhor Jesus Cristo, João não viu Jesus com a pá na mão, enterrando aqueles mestres, e sepultando aquela gente ignorante que não aceitava a liderança do Espírito Santo, mas eles ficavam presos à lei de Moisés, dizendo que tinha Moisés como profeta. E não aceitaram de forma alguma que Jesus era o Messias, era o profeta que Moisés disse que levantaria. E João falou assim: olha, o Messias que eu introduzi era o Messias, era para ser um homem com a pá em sua mão, queimando o joio. Olha a esperança que eles tinham, queimando o joio. Mas ele descobriu as obras de Jesus. Ele, João, descobriu as obras de Jesus, que ele foi manso e humilde. Ah, Jesus amado, aquilo para o israelita foi a coisa mais decepcionante da história. Eles esperavam um Messias remidor, eles esperavam um Messias que levantaria e arrancaria eles do domínio romano. Eles esperavam um Messias político, e veio o Messias completamente contra a formação que eles tinham. Até o profeta cria assim. Então isso preocupou, João ficou preocupado com isso. Um Jesus manso e humilde, gente, que coisa maravilhosa, Jesus manso e humilde. E ele não sabia o que dizer. João não sabia o que dizer. Por quê? Porque ele apresentou um Messias poderoso, que aplanaria, não era, a Bíblia não prometia, que ele aplanaria as montanhas, acertaria os valados. Ele tinha o machado na mão, cortaria toda a árvore que não desse fruto, lançaria no fogo. Agora vem um Messias manso e humilde. Que decepção! Que oportunidade de escandalizar no pastor! Que oportunidade de escandalizar no diácono! E ele disse agora: há algo errado em algum lugar. Algo deu errado em algum lugar. E parecia que ele tinha acreditado na coisa errada. Está vendo? Na visão que ele tinha das Escrituras Sagradas, da lei de Moisés, ele acreditou que ele tinha tido uma visão errada acerca de Jesus. Será que não é muitas coisas têm acontecido na igreja, não é para levar alguns a pensar que o pastor está errado, pensar que os diáconos estão errados, pensar que está indo de uma maneira errada, que algo está dando errado? E ao invés deles virem, se unirem e dizer: vamos ficar juntos, vamos esperar em Deus, esperar a atuação de Deus, vamos esperar o mover de Deus. Eu fico pensando, por que tem gente que preocupa tanto com o ministério do pastor? É Deus que é responsável por esse homem. Se foi Deus quem colocou, é Deus que vai tirar. A última mensagem que o pastor Joaquim Gonçalves pregou
A última, ele disse assim, ó, eles não puderam me tirar do púlpito, e não tirou mesmo. Depois daquela mensagem ele não falou mais nada, ele não pregou mais nada. E Deus o levou. É Deus quem tira. É verdade. É Deus que põe? Mas é Deus que tira também. Se a gente descansar nisto, meus irmãos, você fica livre de escandalizar. Porque a pior coisa é o escandalizado. A pior coisa é aquele que se escandaliza. Porque para esse não tem mais retorno, não tem mais levantamento. Às vezes aquele que cometeu o escândalo arrepende, acerta e vai no rápido, mas o que escandalizou não vai não. Ele não vai, o escandalizado não vai. Sim, às vezes ele não chegou a cometer um escândalo, às vezes ele ficou um tanto assustado, deu uma parada, uma coisa, mas ele é uma semente eleita, ele não se escandalizou, e de repente ele está de volta na fila de novo. É outro detalhe. Se o irmão Branco falou que tem 3 classes de crente na igreja, então tem uma classe que às vezes vai ficar assim morno, vai ficar em casa uns tempos, mas de repente ele entra na fila de novo. Eu sempre digo assim, sabe, você precisa ter alguém que você chama-se meu pastor. Você precisa ter uma igreja onde você toma da ceia, lava os pés dos santos, entrega seus dízimos, suas ofertas. Esse é o lugar que você tem para congregar. É ali que você deve toda a sua satisfação, ali que você deve a sua presença. Mas veja, parecia que não estava funcionando direito. Parecia que algo tinha dado errado. E muitas vezes pensamos que não está funcionando corretamente, mas está certo. Até aquilo que você vê que está errado, tinha que fazer aquela curva, gente. Você já viu que nós citamos aqui, eu acho que foi domingo passado, as árvore certinha, lavoura certinha de eucalipto, mas o restante tem árvores tortas de todas as formas. E quando Jesus citou a parábola da ceia, que a casa dele, que aqueles convidados não foram dignos, um casou e foi para a lua de mel, o outro comprou uma terra e foi ver, o outro fez isso, comprou a junta de boi e foi testar ela, e ninguém teve tempo de comparecer à ceia. O que o dono da casa fez? O que o pai de família fez? Vai lá nos valados, pega os tortos, aleijados, mancos, cegos, pega os necessitados lá e traz para que minha casa encha. Ah, mas eles não têm roupa para ir na igreja. Não, pode trazer eles, chega aqui, eu dou uma roupagem. O meu filho preparou a roupagem para cada um deles, eu vou dar a roupagem para eles, não preocupa não. É torto, é errado, mas ele está buscando a ceia das bodas do Cordeiro, ele está buscando, e lá vai ter uma roupagem correta para cada um, gente, vai ser igualzinha. Ou se a gente pudesse meditar nestas coisas, que quando nós entrarmos lá, não vai ter um grande, um feio, um bonito. E hoje de manhã chegou um irmão muito sorridente ali no escritório, muito alegre, dizendo que é o mais bonito. Aí eu olhei para ele assim, olhando para ele, falei, irmão, mas coitado do mais feio aqui então, hein? É de fazer dó. Mas a alegria daquele irmão... Não vou falar não. Só o pastor que pode, né? Já falou que é Renatinho, mas eu não vou falar de jeito nenhum. Só o pastor que pode. Mas, olha lá, tá vendo? Você viu? Advogada? E levanta a mão da advogada aí.
Ah lá, advogada lá, olha só, que beleza. Tem razão dele acreditar, viu, irmã? Tem razão. Mas, gente, lá na nossa região tem muita coruja. Lá na nossa região tem muita coruja. E você sabe que a coruja, ela faz a casa dela, geralmente, perto de um toco. E aí, ela sempre fica ali em cima daquele toco, ela balança a cabecinha para lá, para cá, assim e tal, e fica ali. De vez em quando dá os gritinhos dela lá, o subiado dela, que eu não sei, um mugido, sei lá o que é. Mas tem um provérbio lá assim: qual a coruja que não elogia o toco? Se a coruja não elogiar seu próprio toco, quem vai elogiar? Você entendeu? Agora põe isso aí no lugar do marido, da esposa. Se a esposa não elogiar o marido, como essa irmã levantou lá, mãe, é mesmo, tá certo. Quem vai? Se o marido não levantar e dizer, não, minha esposa é a mais bonita, é a mais linda, quem vai dizer? Então, meus irmãos, pense nisso. Eu acho que cada um deve valorizar. O que eu queria chegar nisso. A alegria, o sorriso que esse irmão tem, o irmão Renatinho tem, contagia todo mundo, gente. É muito bom. Eu não sei se é porque eu gosto de sorrir, mas é muito bom. Gente, é tão difícil andar com uma pessoa que só vive carrancuda, parecendo que está dando tudo errado mesmo, parecendo que ele perdeu o prêmio da loteria. Você entendeu? Parecendo que meu Deus, é difícil. Todo jeito que você olha para ele está assim, com um semblante caído. Você sabe de uma coisa? Eu fico preocupado com essas pessoas que têm semblante caído. Isso está fora do nosso roteiro aqui. O que aconteceu com Caim depois que ele matou Abel? Quando Deus foi falar com ele estava com o semblante caído. Ele caiu o semblante, acabou a alegria, acabou tudo para Caim. Aí eu me preocupo quando eu vejo uma pessoa, irmão, com um semblante muito caído, ele nunca melhora. Eu fico meio preocupado com ele. Meu Deus, tenha misericórdia. Porque lá atrás, aquele que caiu o semblante, não foi bom para ele, não. Mas está certo, desde que saibamos que Ele está aqui, que diferença isso faz? Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E nós nos reunimos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, é ou não é? Eu fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Você foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós adoramos ao Senhor Jesus Cristo. Nós adoramos a Cristo. Então Ele está aqui conosco. E o que importa é se Cristo está aqui. Eu vou lá para eu preocupar com quem fez uma reuniãozinha ali à parte. Vem para cá, olha. Não quero saber, eu sei aonde que eu vou, eu sei aonde que eu estou firmado. É verdade. Glória. Irmão, irmã, aqui está funcionando sim. Amém. Talvez não seja um trabalho de acordo com a maneira como achamos que deve ser. Escutou isso? Talvez não seja um trabalho de acordo com a maneira como achamos, como ficou formado o nosso subconsciente, como achamos que deveria ser, mas está funcionando de acordo com a maneira que Deus quer que funcione. Você diz, bem, João pensou, bem, agora, sabe, eu apresentei um Messias,
que tinha a pá em sua mão e que iria limpar a eira e levar o seu trigo ao celeiro. E eu lhes disse que o machado estava posto à raiz de toda a árvore, e ele ia pegar todo o lixo e queimá-lo, ia fazer uma limpeza completa na lavoura. E aqui está ele, ao invés de um grande e poderoso homem, um Messias poderoso, assim, eis que vem manso e humilde. Oh Deus, ajuda nós, deixa nós ser manso e humilde. É só isso que nós precisamos, nós não precisamos de mais nada não. Ser manso e humilde é o suficiente, porque foi para Jesus. E está lá João, na sua consciência, e agora vem esse Jesus, esse Messias que eu apresentei, vem manso e humilde dessa forma. Algo deve ter dado errado com esse Messias que eu apresentei, algo deve ter dado errado em algum lugar, disse ele. Não há dúvida que algo está errado em algum lugar. Ele pensou que não estava certo. João pensou que não estava certo. E ele ficou desanimado, como muitos de nós ficamos. Quando as coisas parecem que não estão indo bem, a tendência nossa é desanimar. Quando vemos as coisas acontecendo, não como achamos que isso seja certo, aí a gente fica assim meio assustado, olhando meio de longe, como galinha quando vê cobra. Que é isso? Que é isso? E elas vão rodeando a cobra. Que é isso? E se não chegar alguém ali para matar a cobra, ou para espantar as dali, elas vão até bicar na cobra. A hora que elas bicar na cobra é o fim. Fica muito assustado com as coisas que estão acontecendo, fica rodeando, mas isso não pode, isso está errado, e de repente bica. A hora que bica está morto. Então, vamos chegar no final aqui, vamos ver se chegamos. Ele ficou desanimado como muitos de nós, quando vemos as coisas acontecendo, não como achamos que seja certo, não como achamos que seja certo. Nós desanimamos. Não fique cansado, tudo ficará bem. O diabo conseguiu reter dele lá. O diabo pensou, o diabo pensou, agora, eu tenho na cadeia, eu joguei na cadeia, então eu vou ser bem áspero enquanto eu tenho lá. Deus não está usando agora, ele está preso. Eu peguei na cadeia, então eu vou colocar todo tipo de cobertura sobre ele, eu tenho tudo enjaulado, eu peguei a águia na gaiola. Isso é o diabo falando sobre João. Então eu só vou fazer com que ele nunca mais pregue o evangelho. Será que não é isso que Satanás quer com muitos pregadores hoje, que pregam, que têm permanecido pela verdade? É assim que ele faz muitas vezes. E há muitos homens bons nessa mesma forma hoje. Isso é exatamente certo. Nós pensamos que não está funcionando direito, que algo deu errado, mas está funcionando corretamente, tudo está bem. Aqui outro dia, eu vejo muitas pessoas que chegam e dizem, bem, irmão Brana, eu recebi oração, eu realmente não fiquei nada diferente. Bem, irmão Brana, há algo errado. Não há. Mas eu não recebi nada, eu recebi oração, mas não mudou nada, eu não recebi minha cura. Mas não há nada errado não, irmão. Não há nada de errado com o sistema. Não há nada de errado com Deus. Não há nada de errado com a Bíblia. Não há nada de errado com o Espírito Santo. Então o que é, irmão Bruno? O
que está acontecendo? O problema é que há algo de errado com você. Ai, meu Deus do céu. Esse é o grande problema que nós não vemos. Não é na oração que a pessoa recebeu, não é nos milagres que Deus faz, não é na forma de Deus atuar, não é na forma que ela foi dirigida corretamente. O erro está nela. Agora reconhecer isso é difícil. Muito difícil. E veja, há tanta convicção numa pessoa assim, que ela não pode esperar para ver o mover de Deus, ela quer mover antes. Ela quer mover. Assistimos aí no passado tanto pronunciamento. Esse é o pronunciamento do fulano de tal. Esse é o posicionamento do fulano de tal. Fulano de tal, seu posicionamento. Sabe por que tudo aconteceu, tudo aquilo? Por não saber esperar o mover de Deus. Aí começaram a falar que... gente, como é que nós vamos julgar casos que nós ouvimos na rede social? Que decepção que é essa? A gente fica preocupado com o que está acontecendo no país, mas tem tanta burrice, tanta borrachice nessa mídia acerca dos mandatários que estão mandando. A gente não vê, parece que a gente não vê nada de concreto. A gente não vê nada de certo, então não tem jeito de se basear nada. Fulano, eles vão matar fulano. Eles vão matar ciclano. Não, vai nada. Eu lembro do pastor Joaquim Gonçalves dizer, sabe de uma coisa? Eles são inimigos na hora que eles estão no palanque. Cada um no seu palanque são inimigos do outro. Desceu todo mundo do palanque, vai tomar cerveja junto lá na churrascaria. E o povo lá brigando por um e por outro. E nós temos um ditado mais forte. Essa gente, ele só faz trocar as coleiras. Só muda a coleira de um pescoço para outro. Irmãos, sabe qual concerto vai ter? O rapto. O arrebatamento. É a nossa subida. Esse é o concerto que vai ter. Não vamos ficar entrando nisso não. Vamos ficar julgando isso não. A gente sofre. Eu, por exemplo, a minha natureza, pastor Machado, a minha natureza humana é de sofrer junto com a situação. Às vezes eu gosto de escutar muita história, e tem certas histórias que eu vou escutando. Por exemplo, quando eu via algum filme, eu gostava de filme de drama, só que eu chorava com os atores. Eu chorava por aquilo que estava acontecendo com eles. Aí, de repente, eu parei e falei, sabe uma coisa? Eu não vou ficar assistindo isso mais não. A gente entra, irmão, a gente entra na cena. É a mesma coisa quando você está prestando bastante atenção na mensagem. Você entra na mensagem. O pastor Machado deu um exemplo essa semana. Eu ouvindo a pregação, de repente chega numa bifurcação e o Espírito leva para uma outra linha, e aquilo vem e tem que escrever, senão depois a gente esquece. E a gente sofre, a gente passa a sofrer com aqueles personagens, como se estivesse vivendo aquilo naquele momento. Eu acho que é um dos motivos também pelo qual Deus me chamou. É saber colocar no lugar da pessoa que está... Quando a pessoa chega no escritório, que ela começa a contar a situação que ela está enfrentando, a gente passa a sofrer o que ela está sofrendo. Não tem jeito de não ser. Aí depois não quer que envelhece.
Aí depois não quer que fica cansado, não quer que perde a noite de sono. E às vezes tem certas situações que você não pode compartilhar com ninguém. Você tem que levar aquilo, muitas situações você tem que levar para a sepultura. O que adiantou tanto pronunciamento, tanto posicionamento? Sabe o que deu? Morte espiritual. Morte espiritual. Quem ficou quietinho, deixa o mover de Deus, está firme aí, está de pé. A tempestade passou. É verdade. E nós ficamos de pé, e nós estamos de pé, graças a Deus. Ah, irmãos, isso é maravilhoso, gente. Glória. Nunca devemos aceitar acusações contra quem quer que seja, muito menos contra ministros. E Paulo chegou a dizer: não aceiteis acusação contra o presbítero, a não ser com 2 ou 3 testemunhas. Você lembra do posicionamento daqueles religiosos do dia do Senhor Jesus Cristo? Que eles só ficavam buscando falhas, eles só ficavam buscando aquelas coisinhas que eles achavam que estava desobedecendo Moisés para acusar Jesus. Eles queriam sempre ofuscar a imagem de Jesus. Você acha que ele mudou? As táticas dele mudou? Não mudou, não. Se ele pudesse, se Satanás puder ofuscar a sua imagem, ele vai. Se Satanás puder mostrar para o mundo que você não é um verdadeiro cristão, ele vai fazer isso. Na mensagem, pôr-nos ao lado de Jesus, página 129, parte do parágrafo. Eles observaram constantemente para descobrir onde poderiam encontrar uma falta nele, em Jesus. Isso é os ladrões, os salteadores, as prostitutas, é esse que ficava buscando. Não, gente. Eles estavam buscando era socorro em Jesus Cristo, porque se deixasse, o sacerdote ia matá-los, ia banir com eles. Eram os sacerdotes que ficavam buscando falha em Jesus para denegrir sua imagem. E eles nunca falaram de suas boas obras. Você acha que eles testificavam? Quando ele pegou aquele moço que foi curado de cegueira, eles declararam claramente o que eles queriam. Eles queriam ofuscar Jesus, nunca testificou da cura dele. Aquele moço respondeu certo: olha, se ele é pecador eu não sei, mas que ele abriu meus olhos, ele abriu. E até onde eu sei, Deus não ouve pecadores não. Aí eles queriam bater no rapaz, queriam acabar com ele. Mas olha, e eles nunca falaram de suas boas obras. Eles estavam sempre encontrando algo para que pudessem diminuí-lo. Agora nós não enfrentamos isso também? E dizerem: veja você, olha aqui, se ele fosse um homem de Deus, ele não faria isso desta maneira ou daquela maneira. Se ele fosse um homem de Deus, ele não faria aquilo daquela maneira. Eles estavam tentando lançar uma sombra sobre ele, para fazerem com que o povo descresse nele. Isso não é obra de Satanás? Tentar fazer você descrer de seu pastor? Tinha centenas e centenas de pessoas naquela época que tinha Jesus como seu pastor, que seguia os seus ensinamentos, Sermão da Montanha e outros. Até um romano chegou para ele e disse: Senhor, eu sou um homem de autoridade, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas se o Senhor falar uma palavra, o meu criado viverá. Tinha romanos que respeitavam o ministério do Senhor Jesus Cristo, e os sacerdotes e sua laia desrespeitavam. Quem é que desrespeita os filhos de Deus hoje? É os indoutos ou é os teólogos?
Você já sabe, né? Esta é a obra do diabo, e aquele velho esquema nunca cessou. Jogar em sombra, desacreditar o homem de Deus. Parágrafo 130, pondo-nos ao lado de Jesus. Haverá muitas vezes em que um ministro cometerá enganos, e se ele entra numa vizinhança, um irmão precioso, que está tentando fazer o que é correto, e dirigir o povo corretamente, tudo que o diabo pode apontar para o incrédulo, ou para os assim chamados cristãos, naquela vizinhança, para lançar sombra sobre aquele homem, ele o fará. Você sabe, escute, você sabe, a verdadeira maneira cristã é esconder tudo que você pode de um irmão, não contar as suas coisas ruins, apenas contar suas boas ações, apenas fale das coisas boas que você sabe a respeito deles. Para mim, esse é um destaque do parágrafo 130. Põe-nos ao lado de Jesus. Você sabe, a verdadeira maneira cristã é esconder tudo que você pode de um irmão, não contar as suas coisas ruins, apenas contar suas boas ações. Apenas fale das coisas boas que você sabe a respeito dele. Deixa um cristão, uma ovelha, cumprir isto aqui que o profeta nos ensinou, para ver se ele não vai amar seu pastor, para ver se ele não vai colocar do lado do seu pastor. Certo ou errado, eu fico com ele. Deus é responsável por mim e por ele. O mesmo Deus que é responsável pelo pastor é responsável por você, irmã e irmão. É o mesmo Deus. Agora, você acha que Deus vai deixar um homem que não tem a capacidade de guiá-lo corretamente, te guiando? Se ele é responsável por ambos? Se há alguma coisa ruim, olha o conselho do profeta, se há alguma coisa ruim, deixe isso de lado. Não é problema meu nem seu. Deixa isso de lado. De qualquer modo, aquele pobre sujeito já tem o suficiente contra si, ele já tem a sua consciência. Não tente apanhar uma estaca para afundar mais o homem para dentro do buraco, mas a atitude cristã é apanhá-lo e tirá-lo do buraco. E como se faz isso? Orando secretamente por ele, orando secretamente por aquela irmã, orando secretamente por aquela moça que está deslizando. Você nota a pessoa quando ela começa a deslizar. Você leva ela para o seu quartinho secreto e ora por ela, intercede por ela. Nunca tente afundá-lo mais. Ela já está no fundo. Tente levantá-los. Cristo, o mistério de Deus revelado. Palavra à igreja. Parágrafo 79. Permaneçam bem amorosos e dóceis e amáveis uns com os outros. É uma partezinha do parágrafo 79 e uma partezinha do 81. Permaneçam bem amorosos e dóceis e amáveis uns com os outros. Orem por esse homem ou essa mulher que chegou com mexerico dentro da igreja, ou seja, quem for, que eles sejam salvos também. Apenas orem por eles e apegue-se uns aos outros, fiquem juntos. Amém. E permaneçam com seu pastor. 81. E permaneçam com seu pastor. Veja, ele é o pastor de ovelhas e vocês dele em respeito, ele os guiará até o fim. Ele é ordenado de Deus para assim o fazer. Você crê no profeta? Amém.
Esse é o conselho dele para mim e para você. O pastor Sebastião Machado é o nosso pastor aqui. É verdade. Nós somos ovelhas dele aqui. Quando eu venho, eu estou sob o ministério dele. Eu não posso trabalhar contra ele e a favor de vocês, ou contra vocês e a favor dele. Não, nós temos que continuar a unidade. Nós temos que continuar juntos. Nós estamos juntos nesse espírito. Agora, sabe de uma coisa? No fim tudo dará certo, mas tem que ter paciência para esperar. Espera o mover de Deus, gente. Ah, pastor, mas algo deu errado. Mas espera Deus entrar em cena, gente. Você acha que Deus não está vendo? É só eu que estou vendo. É só nós que estamos vendo. Deus está vendo muito mais primeiro que nós. E se Ele quisesse ter evitado aquilo que nós vemos que foi errado, se Ele quisesse evitar, Ele tinha evitado antes daquilo acontecer. Mas aquilo aconteceu por um propósito. No fim tudo dará certo. A cura de um bebê. Está aqui na mensagem, a bem-aventurança esquecida. A irmã chegou com seu bebê, disse: irmão Brana, nós cremos que se o senhor colocar as mãos sobre ele e orar, a perninha dele vai se endireitar. O irmão Brana disse para ela: irmã, você não quer que eu busque de Deus uma visão sobre o seu bebê? Ela disse: não precisa, irmão Brana, nós cremos de todo o nosso coração que se o senhor orar, o bebê vai ser restaurado. A perninha dele vai consertar. Pois bem, irmã, o irmão Brana orou pela criança e eles foram embora. No outro dia ele estava no escritório, certamente estudando, fazendo alguma coisa no escritório. De repente parou um carro e lá vem a irmã, mãe do bebê. Diz: irmão Brana, algo deu errado. Diz: como, irmã, que algo deu errado? Ó, o bebê. O que tem com o bebê, irmã? Diz: a perninha do bebê não endireitou. Algo deu errado. Disse: não tem nada errado, não. Disse: irmão Brana, mas nós queríamos que se o senhor orasse, o nosso bebê, a perninha dele se endireitaria. Ele disse: tem algo errado, é com você, irmã. Não é com o bebê, não é com a cura do bebê, mas é com você. Você não disse que cria na oração? Mas eu estou olhando agora, é para os sintomas, né? Às vezes nós não ficamos olhando só para os sintomas. Aí de repente o irmão Brana disse: não, está tudo certo, continue crendo. Ela disse assim: irmão Brana, você acredita que é a vontade de Deus que o nosso filho seja deficiente da perna? O irmão Brana disse: não, eu não acredito que é a vontade de Deus que seu filho seja assim. Ela disse: irmão Brana, é tudo isso que eu queria ouvir. E vou embora. Umas 2 semanas depois, ela ligou para o irmão Brana: irmão Brana, está tudo certo, a perninha do bebê foi endireitada. Mas acontece que nós somos impacientes. Que é tudo no ato, gente. Que é tudo à vista. Tem gente que só compra à vista, né? Coisa boa, parabéns. Você que não precisa de comprar fiado. E você que compra fiado, cuidado, viu? 2025 está muito acinzentado. Cuidado com seus cartões de crédito, limita, só o que você pode pagar a fatura total, não fica pagando parcelado não, que Deus misericórdia. Vai falir. E às vezes tem certas situações que a igreja não dá conta de ajudar. Às vezes uma ajudinha aqui e ali a igreja dá conta, mas tem certas situações que não tem condição. E quando, você imagina só, você tem que pensar assim: se eu estou endividado, eu tenho certeza que tem muitos na mesma situação, como que nós poderíamos fazer?
O caixa da igreja, nessas situações, ele só vai caindo, caindo, caindo. E ele não espera muita boa coisa pela frente, não, gente. Cai as entradas e aumenta as saídas. Exatamente. Quando nos tempos de crise, o caixa da igreja cai as entradas e a saída sobe, porque tem mais gente necessitada. Então, vamos ter cuidado. É um conselho. Cuidado com cartão de crédito, cuidado com compra desnecessária. Vamos passar a comprar só o necessário. Deixa as coisas supérfluas para lá. E vamos esperar passar essa tempestade. Viu? Isso é um conselho. Então a irmã foi, e logo 2 semanas depois ela disse: olha, irmão Branco, deu tudo certo. O bebê está curado. Agora, deixa eu ver aqui se esse aqui é o final. Vamos ver aqui o 36. 36. Uma coisa eu te perguntarei. É o final da história da irmã. Uma coisa eu te perguntarei. Deixa eu ler isso aqui para vocês verem como é que foi o relato delas depois que o Mombrand disse: você simplesmente, algo está errado com você, porque você disse que cria. Então você simplesmente continue crendo. E ela perguntou: irmão Brano, você acha que é a vontade de Deus que meu bebê seja aleijado? E eu disse: eu não creio que seja a vontade de Deus. E ela disse: é tudo que eu queria que você dissesse. Daí ela foi embora. E alguns dias depois, eles ligaram: a perna do bebê está de volta normal. Endireitou. Eles, veja, não apenas ficamos um pouco nervosos. Veja, nós apenas ficamos um pouco nervosos, e isso é tudo. Tudo que está correndo bem, tudo está correndo bem, é nós é que ficamos um pouquinho nervosos, apressados. Tudo está de acordo com o tempo, tudo está de acordo com o tempo. Assim descobrimos aqui que o diabo tenta fazer as pessoas crerem, ou melhor, não crerem. O diabo tenta fazer as pessoas não crerem. Então o diabo estava tentando fazer com que João descresse que ele era o Messias. Vamos voltar lá. João era esclarecido, João tinha a revelação correta, Deus mostrou para ele que aquele era o Messias, porque sobre aquele que o Espírito Santo descer e repousar, este é o Messias, ele sabia disso. Mas agora Satanás estava trabalhando no seu subconsciente para que ele descrer do verdadeiro ministério, descrer da verdadeira mensagem, descrer do profeta. Imagine o abismo que essas pessoas caíram quando elas descreram do profeta, gente. É verdade. Que igreja que eles vão ter depois de descrer do profeta? Depois de saber, depois de ter o conhecimento, que foi a mensagem do profeta que nos deu ordem da igreja, que foi a mensagem do profeta que nos posicionou como verdadeiros cristãos, eles vão chegar na bancarrota pior do que todas as denominações já chegaram, por rejeitar o profeta como profeta de Deus, por descrer do profeta. Isso é o que Satanás estava tentando fazer com João, mas não conseguiu. Glória a Deus que não conseguiu. Glória a Deus que ele não conseguiu comigo, ele não conseguiu com você. Glória a Deus. Todos nós fomos cirandados, todos. Mas Deus nos guardou, Deus te guardou, Deus te deu vitória. Então o diabo estava tentando fazer com que João descresse que ele era o Messias. Então ele juntou 2 dos seus discípulos e os enviou e disse: vocês saiam e encontrem onde quer que ele esteja pregando, e quando vocês o encontrarem, vocês perguntem a ele, pergunta para ele mesmo: eu estou enganado? Pode você imaginar isso?
João chegar e perguntar a Jesus: eu estou enganado que o Senhor é o Messias? Poderia estar errado? E ele é realmente o mesmo? Ele é realmente o mesmo Messias? Eu sei que o sinal estava certo, o sinal da pomba descendo sobre ele estava certo, quando eu batizei lá no Jordão, mas agora esse negócio de manso e humilde, eu não estou concordando com isso não. Vai lá perguntar se é ele mesmo. Eu vi o sinal messiânico, eu sabia que aquilo estava certo, mas agora é manso e humilde, e tudo isso eu não entendi, eu não consigo descobrir isso, eu não consigo. Aí a pessoa, esse de razão, ela disse: olha, eu não consigo memorizar isso, eu não consigo metabolizar isso dentro de mim. Eu tô perdido, sem saber o que é que está acontecendo, e de repente ela começa a se escandalizar. E Jesus está dizendo: ó, bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Eu não entendi, não consigo descobrir, eu não posso fazê-lo, estou confuso com isso. Você não deveria tirar essas conclusões? Se eu pudesse lhe contar a coisa toda, e você soubesse de tudo, e eu soubesse de tudo, não seria mais fé. Se nós soubéssemos de tudo, se nós vêssemos tudo, então não seria mais fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Agora, se nós vemos tudo, se nós enxergamos tudo, se tudo está claro, então, se Deus se manifesta a nós, Ele se manifesta, mas através da fé que nós temos. Qualquer coisa que eu possa explicar perfeitamente não é mais fé. Pela fé você é salvo, pela fé você está curado, pela fé você está de pé, pela fé eu sou mais do que vencedor. Pela fé você é mais do que vencedor. É pela fé, gente. Então, se é pela fé, vamos deixar essas coisas de lado. Esses acontecimentos que vêm para nos abalar. Olha, eu não estou... Davi disse: 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Glória a Deus. Pastor, mas olha, está saindo gente demais da igreja, pastor, a igreja está ficando vazia. Calma, o rapto é para poucas pessoas, e eu agradeço a Deus por estar incluído nessas poucas pessoas, e você agradece a Deus por estar incluído nessas poucas pessoas. Graças a Deus. Irmãos, que número é esse? Poderia essas cadeiras estar todas lotadas. Vamos considerar que os irmãos que não vieram nesta manhã estão todos aí. Que número é esse? Esse auditório lotadinho de membros aqui de Teresina. Que número que é esse relativo à população de Teresina? É poucos ou não é poucos que vão no rapto? Você entendeu agora? Qualquer coisa que eu possa explicar perfeitamente não é mais fé. Pela fé você é salvo, pela fé você está curado, você apenas creia, você não pode explicar isso, você apenas crê, você apenas crê. Se você não entende o que está acontecendo, fique firme com a mensagem, fique firme com seu pastor, fique firme com seus irmãos, fique firme com a palavra. No final tudo dará certo. Bendito aquele que não se escandalizar em mim. Parágrafo 41. E bendito seja aquele que em mim
não se escandalizar. Não se escandalize. Eu creio que há pessoas escandalizadas, eu creio que há mais pessoas escandalizadas em Jesus do que em qualquer outra pessoa que já viveu na terra. Você ouviu isso? Eu creio que há mais pessoas escandalizadas em Jesus do que em qualquer outra pessoa que já viveu na terra. Se você fazer uma pesquisa na internet sobre Jesus, olha lá que você vai escandalizar. Porque um motivador de marketing, ele disse que é o nome mais pesquisado na internet é Jesus. Agora você imagina os comentários que existem sobre Jesus na internet. A gente nem perde tempo com isso, porque nós já temos ele no nosso coração. Amém. Eu quero lá saber o que a internet está falando sobre Jesus, eu quero saber o que ele é no meu coração. Tá certo? É maravilhoso isso, gente. Isso faz a gente ficar religioso. O Mobrand disse, olha, isso faz um batista gritar. Ele virava um pentecostal quando ele via essas coisas. Não vamos preocupar com o que os outros estão dizendo. Não vamos preocupar com o que a mídia diz. Não fica olhando nessas noticiários. Não fica assistindo qualquer coisa que você vê lá, só porque o título é bonito. Eu falei com uma Machado, estava lá num sítio lá, e eu vi um título de um pregador por aí. E aquele título me chamou a atenção. Vou ouvir. Não tem nada que se aproveita do que ele falou. Meu Deus do céu, que cegueira. Eu falei, eu já não gosto de ouvir. Quando eu pego uma coisinha que às vezes penso, não, eu vou tirar alguma coisa boa daqui, não sai nada. Então eu vou ficar ouvindo para quê? Você vai ficar ouvindo um e outro. Você vai ouvir um pastor que seu pastor não indicou, que seu pastor não apoiou? Irmãos, quando nós indicamos alguém para ouvir, quando nós indicamos um outro pastor para a igreja ouvir, a gente está dando aquela autorização que aquele pastor falar é o que eu falaria. Você entendeu? É o pastor alimentando o rebanho. Entra pela porta. O alimento do rebanho entra pela mão do pastor. É verdade. Aleluia. Agora aí mora o perigo. A pessoa diz, não, eu posso ouvir qualquer um. Não, não é não. Só ouça aquele que seu pastor indicar. Amém. Só espero que não esteja sendo descortês com vocês. Então eu creio que há mais pessoas escandalizadas em Jesus do que em qualquer outra pessoa que já viveu na terra. Eles se escandalizam rápido demais. Jesus agora está nessa bem-aventurança mal entendida, deslizou para lá que pudéssemos tomá-la nesta noite. Você vê que as bem-aventuranças ficou lá no capítulo 6, capítulo 5, 6. Agora essa veio aqui para o capítulo 11. Essa bem-aventurança aqui ficou esquecida, não devia estar junto lá com as outras lá. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. E esse bem-aventurado aqui ficou aqui esquecido. Ora, ele disse, bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim, não se escandaliza em mim, não importa o que aconteça, não se escandaliza em mim, eu estou, tudo está funcionando corretamente, então você apenas vá em frente e creia, isso é tudo está bem, apenas vá em frente e creia. Você sabe, lá Jesus não respondeu por isso. Ele disse, bem, tenho vergonha do meu apóstolo.
Jesus não repreendeu a João por isto, porque ele estava perto de se escandalizar. Jesus não disse assim: bem, eu tenho vergonha do meu apóstolo, eu tenho vergonha do meu profeta, do meu mensageiro que me apresentou. Não, ele nunca disse isso. Ele não disse: o que o mundo vai dizer sobre isso quando você vinha pregando, um grande Messias, e então você manda perguntar se eu sou o Messias, João. Ele nunca repreendeu João. Mas quando João disse a pior coisa que poderia dizer a Jesus, Jesus disse a melhor coisa que João alguma vez tinha dito sobre ele. Sim, Jesus não disse, João disse: vá, veja se ele é aquele Messias. E depois que eles partiram, Jesus disse para eles, ele disse, depois que os discípulos de João partiram, ele disse: o que vocês saíram a ver no deserto? Vocês saíram a ver um homem bem vestido? Veja bem, depois que João praticamente tinha escandalizado em Jesus, olha olha o elogio que Jesus faz a João. Será que isso não é exemplo para nós de mansidão, de humildade? Não, ele estava muito longe dos pregadores de Hollywood de hoje. Então ele disse: vocês foram ver um homem de fine trajes? Disse: eles estão nos palácios do rei. Ele disse: o que vocês foram ver? Uma cana agitada. Qualquer denominação poderia golpear de qualquer maneira. Não, certamente não. Então, que foram ver um profeta? Disse: sim, vocês foram ver um profeta, e um maior. Ele é mais que um profeta. Disse: este é aquele Elias, que é aquele que foi predito pelo profeta. Eis que envio o meu mensageiro diante de minha face. Disse: em verdade eu vos digo que nunca houve um homem nascido de mulher tão grande quanto João Batista. Olha o elogio. E quem sabe se fosse eu, mas o que é isso aí? O meu auxiliar, o meu cooperador de púlpito, duvidando de mim desse jeito, eu vou dar um chego nele para lá, vou dar uma taca nele que ele vai ver. E Jesus fez: não, João, esse é o maior que já nasceu de mulher, esse é mais do que um profeta, esse é o mensageiro diante da minha face, esse é grande, gente. Ele nunca o condenou. Jesus nunca condenou João. Você acha que Jesus vai nos condenar se nós demos uma balançada para lá e para cá? Não, ele não vai, porque ele sabia que você ficaria firme. Ele sabia que ele era ungido com o espírito de Elias, e esse espírito estava nele. João era ungido com o espírito de Elias. Foi o que aconteceu. Ele sabia que tudo estava correndo bem, tudo estava correndo de acordo com o cronograma. João, porque ele era o maior de todos os profetas. Se você é espiritual, você vai pegar alguma coisa, porque ele foi o maior. Todos os outros profetas falaram do Messias, mas João o apresentou. Foi ele quem o apresentou. Então será no tempo do fim. Tudo está correndo de acordo com o cronograma. Você crê assim? Amém. Nós estamos caminhando para o tempo do fim. Deixa levantar o que quiser, norte a sul, de leste a oeste. Gente, você acha que um país como o nosso, que a mensagem de William Marion Branham fez mais do que nos Estados Unidos? Aqui no Brasil fez.
Aqui no Brasil tem mais cristãos desta mensagem do que nos Estados Unidos. E você acha que os escândalos não seriam menores? Lá, eles estão divididos lá muito mais do que nós aqui. Em quem você vai crer lá? Se você fosse mudar para os Estados Unidos e fosse congregar lá, você ia congregar com quem? Não se escandalize, apenas creia. Hoje, as igrejas estão escandalizadas com ele. As igrejas estão escandalizadas, as pessoas estão escandalizadas, elas estão todas nervosas, não sabe o que pensar, telepatia mental, algo mais. Não se escandalize, fique firme. Amém. Deus te abençoou? Amém. Ele me abençoou, nós somos abençoados. Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.